Hey pessoal, está no ar o Extra Podcast, local onde falamos de nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich, a moto tem a Laura, e hoje nós comentaremos a estreia de Casa do Patrão, novo reality show do Boninho, que teve seu primeiro episódio exibido nessa segunda, 27 de abril, pela Record. E a gente, assim, eu e Laura, jornalismo verdade, comprometido com vocês. Laura deu a ideia, Tonho pulou fora, porque o contrato do Tonho é mais maleável, né? E a gente vai aqui comentar com base em primeiras impressões. Olha, eu não vi PPV na estreia, eu só vi a estreia. Depois disso, foi com Deus. Mas, Laura, reality show do Boninho na Record. Não é uma frase que a gente esperava ouvir um dia, não era? Então, eu fiquei chocada. Primeiro porque quando ele saiu da Globo, falaram primeiro ele no SBT, né? Lembra? Aí do nada, Record. Aí foi assim, foi meio bem chocante, ainda mais porque eu não achava que ele ia vir com um formato assim de convivência igual o Big Brother. Eu achei que ele ia vir com outro formato, porque na Record já existe a Fazenda, né? Então eu achei que é um reality de convivência que dura meses. Então eu achei que eles iriam, o Boninho apostar em um novo formato para criar realmente uma novidade, né? Para ele, e que eu acho que é bom também você não virar conhecido por uma coisa só. Então me surpreendeu muito ele vir com esse novo formato assim, com o formato do mesmo tipo de que ele já fazia, né? Assim, com outro estilo, né? É outra história. É, mas de. Aí, continuando nisso, né? É, inclusive, você falou que você não assistiu o pay-per-view. Eu, compromisso com jornalismo verdade, assisti pay-per-view um pouco. Porque a minha mãe chegou, falou assim: Laura, que esse negócio da Disney a gente tem? Ela queria saber se a gente tinha Disney, o streaming. Eu falei: ah, mãe, a gente tem aqui sim. Aí ela, então coloca aí pra eu ver a casa do patrão. Aí eu sentei e assisti com ela um pouco. Eu achei, o áudio estava horroroso. Eu só vi na estreia, na segunda-feira, né? Hoje é quarta. O áudio estava horroroso. Não sei se melhorou, espero que tenha melhorado, né? Mas estava horrível, estava muito difícil de acompanhar. Tava. Sabe quando não tá. Eu vi o povo comentando que aqui não tá isolado. Tipo, estava tudo misturado, parecia que estava todo mundo falando ao mesmo tempo. Sabe? Não focava. Tava Aham. péssimo. E a imagem é meio apagada, sabe? Não sei se é falta de definição, eu imagino que seja, né? É... Falta de. Uma cor parecia que tinha um filtro. Não sei. A imagem meio, bem apagada, assim. Achei muito ruim de acompanhar o pay-per-view. Não era um pay-per-view. Não foi, assim, agradável de assistir. Era difícil pela Disney Plus. Não sei se não era tão intuitivo de mudar a câmera, sabe? Eu não achei que foi uma boa experiência de pay-per-view. Mas assim, Boninho na Record, com um reality assim, começando logo depois do BBB, assim, é muito na cara que ele tá sentido, né? E uma semana depois, né? Exata, quase uma É. exatas uma semana depois. E o Boninho, quando foi pro SBT, se eu não me engano, algumas notícias que eu tinha visto, Casa do Patrão era pra ter sido pra lá. Gente, convenhamos que a premissa do reality é muito SBT, até o título É verdade. até o do programa, né? E ele fez o The Voice, né, no SBT, foi um grande sucesso, só que não, né, lá, mas também foi parceria com a Disney, e eu fiquei curioso, mas é porque eu, particularmente, gente, tem um podcast sobre reality shows, mas vocês podem perceber, quem escuta a gente todo ano, que a gente nunca, assim, entre aspas, né, porque nunca diga nunca, comenta o mesmo tipo de reality show durante o ano todo, né? A gente tem um Big Brother, vai pro MasterChef, aí tem um Drag Race que pode aparecer, tem uma Operação Triunfo que pode aparecer ali, tem outro que pode ganhar uns episódios especiais, mas é porque eu mesmo, por exemplo, não aguento assistir muito reality show parecido um atrás do outro. Porque senão, se a gente pegar Big Brother, Casa do Patrão e a Fazenda, seriam quase 12 meses de reality show com a mesma premissa, né? Nossa, quem Então, aguenta? assim, o povo não assiste para descontrair, mas o povo tem que entender também que Big Brother e outras coisas assim, o povo gosta de viver o reality show, né? O povo gosta de se entregar ao reality show, até demais para isso. Mas vamos começar a entender o formato um pouco dele, porque é uma coisa bem Boninho. A gente sabe que o Boninho, para fazer coisa própria, ele não é muito bom, não, porque o formato Estrela da Casa é confuso até hoje, olha que já mudou várias vezes. E é do Boninho também, né? Mas o formato é o quê?
Ele inclui 18 anônimos divididos em 3 casas. A casa do patrão, que é luxuosa, com suíte, hidromassagem, que o patrão fica com seus aliados. Tem a casa do trampo, né, que é a casa de serviço, que é focada em execuções de tarefas e rotina, destinada aos participantes menos privilegiados. É o tá com nada, né, gente? E a convivência, que é o espaço comum para encontros, articulações e festas, aí com o público decidindo quem fica. Também tem uma diferença aqui, uma coisa que o povo pediu muito no Big Brother esse ano, que é o poder retroativo do patrão, que ele muda semanalmente, não pode ser o mesmo 2 vezes seguidas. E os participantes gerenciam um saldo que pode aumentar ou diminuir, e os eliminados deixam seus ganhos para o próximo patrão, gente. O prêmio é de 2 milhões de reais, que pode ser menos que isso. Que já vai ser menos porque vão descontar os impostos, na Record é assim. Então pode ser menos ainda se eles não souberem administrar direito. Laura, o formato é Big Brothesco, mas com as coisas, eu acho que é como eu gosto de falar, mudanças suficientes para não receber visita de um processo, né? Então, quando eu vi a premissa, eu fiquei meio, gente, mas quem teve essa ideia? Porque, de acordo com o que eu vi na internet, a ideia é dele, né? Não é, assim, baseada em nada, né? Pra ser ruim, é claro que é dele, Laura. Assim, não tem pra onde correr. É da cabecinha dele que saiu isso. Então, eu vi que foi acusado de plágio de outros lugares, mas que eu saiba não tem nada. Mas é assim, é uma ideia meio estranha que pode criar situações estranhas, porque você está colocando as pessoas numa situação de que elas são obrigadas a trabalhar pelo outro, né? E isso pode criar situações incômodas para quem assiste, assim, até que ponto que você pode obrigar uma pessoa a fazer coisas, né? E até que ponto ela tem que obedecer. Então, assim, é uma dinâmica curiosa e eu acho até confusa, assim. Lógico, tudo vai ser confuso no começo, né? Mas, assim, eu tô um tanto. Se bem que na Fazenda a gente tem o fazendeiro e ele manda nas tarefas, né? Mas é por isso que eu não sei, assim, tipo, qual que é a diferença aqui de ser patrão e empregado, assim, para eles? Tipo, eles nem têm a comida, eles nem cozinham a própria comida, né? Eles têm que cozinhar. Imagina se for ruim. Eles fazem a comida pros outros, eles lavam a roupa dos outros, eles fazem É, tudo dos outros, né? então, eu acho que pode criar dinâmicas bem complicadas ali, mas assim, é tudo tem que ver como vai ser conduzido, né? Não posso sair falando que, nossa, que ideia péssima, horrorosa, porque a gente não sabe como que vai continuar. Mas assim, eu fico pensando muito sobre como que isso vai funcionar. É, eu acho que a coisa de ser, de ter, como é que fala? É, esqueci a palavra. Ah, de votação para ficar. Eu acho que isso é interessante, porque ainda mais que é a emissora da Fazenda, então as pessoas já estão acostumadas com esse tipo de votação, né? Eu acho que também que essa coisa de botar as pessoas na reta, que, tipo, quem que pode ser votado, também é uma coisa curiosa, assim, porque eles têm que botar até gente do próprio grupo que eles escolhem como não patrão, né? Mas me lembrou um pouco também o negócio da mira do BBB, que a gente não gosta, né? Mas aqui é mais gente, então não sei. Mas, assim, temos que ver como que vai funcionar a dinâmica, assim, vendo, porque é muito específico falar só sabendo, assim, né? E não assistir, né? É só teoria. Isso de dividir as pessoas em funções é interessante, mas é a mudança suficiente para não virar a fazenda, né? Que você falou isso que eles cuidam dos bichos e tudo, mas porque o fazendeiro ele pode delegar para quantas pessoas quiser, pode poupar algumas pessoas e o fazendeiro não necessariamente ganha mais privilégios para um grupo inteiro, né? Como o patrão ganhou para um grupo inteiro, deixando o grupo inteiro tendo suas regalias, né? Gente cozinhando para você, lavando suas roupas, mas eu não sei como isso funciona. É porque twists e dinâmicas de programa depende não só da produção, como do cast também, né? Que tem que ter o cast entregando, independente da dinâmica, como a produção também sabendo fazer, administrá-la, né? Vendo onde que tá errado e corrigir, vendo onde é que pode ser melhorado e melhorar. Então é uma coisa que tem que trabalhar junto. Mas o que eu mais achei curioso assim é o poder retroativo do patrão, dele não poder ser patrão 2 vezes. Eu sou contra twists assim, porque às vezes a única forma da pessoa sobreviver na competição é ganhando as provas de imunidade. A prova do patrão barra Uhum. líder é isso. Aí, como a gente no BBB 26 falou muito, gente, eu não tenho culpa se o lado da que eu torci, porque eu torci pra Ana Paula, assim, a Laura torcia pra Milena também, gostava da Ana Paula. Assim, a gente não tem culpa se o lado da gente era incompetente em prova, né? E se outras pessoas eram boas. Aí cabe à produção fazer provas
entre aspas, que supostamente beneficiam algum grupo do que o outro, para tentar fazer um grupo que só perde ganhar uma prova e ter rotatividade. Então, assim, eu acho que não, porque, por exemplo, vamos supor que uma pessoa é muito boa pro reality show, aí a única chance dela sobreviver naquela semana é ela virar patrão, e não pode virar porque já foi na semana passada, sabe? Então, assim, Uhum. Isso a gente teve no Big Brother, já teve essa coisa de não poder ser seguida, né? e foi chato. Eu Aqui é critiquei na mesma diferente. coisa, eu acho que eu critiquei também. Eu também acho errado. Isso de atos fazerem a pessoa perder dinheiro, eu acho interessante, porque quando mexe no bolso, a gente sabe que a situação muda, né? Quando é dizendo que por causa disso eu vou perder dinheiro, aí é mais É, interessante com a forma que vai é, ser conduzido. Mas como eu falei, eu tô que nem Laura, assim, a gente só pode saber como foi executado. É do Boninho, a gente já uhum, sabe como é, gente. Boninho não começou a fazer reality show ontem. É justamente por ele ter feito muitos reality shows que a gente sabe que algumas coisas podem estar erradas, mas ele é cismado em insistir no erro, mesmo que isso sacrifique uma temporada inteira, né? Mas nunca se sabe, vai que ele tenha acordado, né? A gente falou isso, a Laura falou da Disney, que a mãe dela fez, ei, liga aí na Disney Plus, né? No stream do Rato. Mas o programa tem sim uma parceria com a Disney Plus, é que serve como pay-per-view, e no primeiro dia recebeu várias críticas dos telespectadores, como ele já pontuou, e a nível de curiosidade, já mostrando aquele jornalismo verdade, investigativo, né? Para quem se pergunta sobre a Disney Plus ter interesse, né? Assim, como eu já vi gente se perguntando por que a Disney faria isso, traz isso, porque a Disney já também exibiu The Voice Brasil, também que era com o Boninho. é Então, verdade. eu trago informação, gente, de novembro de 2025, que a PL 8.889/2017 foi aprovada pela Câmara dos Deputados e estabelece regras para o mercado de vídeo sob demanda. Então, as plataformas Ah, é deverão cumprir verdade. uma cota de 10% de produções brasileiras em seu catálogo, e essa exigência tem implementação gradual, ou seja, começa com 2% do conteúdo nacional logo após a publicação da lei, e crescendo 1,6% ao ano até atingir os 10% no sétimo ano que entra em vigor. E até novembro de 2025, esse era o texto, né? Que foi para votação, tá para ser assim. Então, ou seja, não é porque algumas emissoras às vezes veem que isso vai dar certo. Então, tem isso aqui, vamos botar aqui, porque olha, a gente tá cumprindo a cota de produto nacional no nosso catálogo, né? Entendi. Dadas as devidas circunstâncias, eu acho que pode ser mais barato do que produzir uma série, né? Assim, eu Ah, acho, né? com certeza, eu acho que. Eu não sei o acordo que a Disney fez com a Record, mas é com certeza melhor, porque eles estão terceirizando uma situação. Eles teriam que, para produzir no Brasil, contratar estúdio, contratar gente para escrever, além de demorar muito mais, né? Isso você está pegando uma coisa pronta, né? E eu vi que a Disney é responsável pela distribuição, tanto que o pay-per-view só é lá, né? Você não vê, tipo, na Record Plus, É. você não vê outro canto. E isso entra num dilema, porque a gente sabe que reality show ganha uma sobrevida na internet. O Big Brother, a gente sabe que tá bebendo muito dessa fonte, tanto que os dados e números do Big Brother é o que importa muito mais do que a audiência em si, né? Se a audiência é importante, mas os números também vão ser bons, porque não sei se todo mundo sabe, a Disney Plus não deixa você tirar print de tela, nem gravar a tela fica preta, né? Então, como é que Uhum. você vai postar um meme, você vai fazer um recorte de vídeo de forma legal? Porque as únicas formas disso continuar indo pra frente são formas meios duvidosos e meios, né, assim, que a Disney não aceita. Porque a partir do momento que você posta com a logo da Disney, gente, não sei se vocês sabem, mas o rato é mercenário, ele derruba. É Ele, ele verdade. gosta, né? Inclusive, a gente tinha que falar para algumas pessoas tomarem cuidado quando posta coisa ali. O rato é mercenário mesmo. A Disney tem muita preocupação com o IP deles, né? E eles ficam muito de olho mesmo. Isso é verdade. Não sei se já caiu coisa, né? Porque eu não sei se as pessoas. Eu quase não tô vendo as pessoas comentarem dessa série. Eu já Do vi gente episódio. postando os vídeos, mas assim, eu não sei até quanto tempo a Disney vai estar de olho para derrubar, mas eu acho que se muitas pessoas começarem a botar, talvez derrube, porque ela tem uma lei muito rígida sobre proteção de direitos autorais delas mesmo, né? Então, ou seja, tanto que pode ver que raramente aparece um recorte de a gente ver cenas da Disney viralizando tanto, né? Assim, a não ser que seja perfil da Disney postando, alguns perfis que tenham autorização. Mas um reality show que é 100% de lá, e isso me deixa com uma, assim, gente, mas o Twitter e as páginas do Instagram é o que fazem algum conteúdo viralizar, principalmente um reality show que ninguém conhece, né? Como é que você vai fazer conhecer? Porque a Disney Plus não é a plataforma mais assinada do Brasil, não é? Não é o grande número, mas tá aí. Vamos ver como o povo vai se virar com isso. A Disney vai baixar uma bola, porque a partir do momento que a Disney deixar fazer isso com reality, vai abrir, né, o leque para séries e filmes, né? Imagina as séries da Marvel, né? Então, assim, o buraco é mais embaixo, mas vamos dar tempo ao tempo. Antes de continuar, eu quero lembrar que estamos nas principais plataformas de áudio com episódios semanais, seja com cobertura fixa de reality show ou episódios especiais. Então aproveita para nos seguir na plataforma de áudio que estiver nos ouvindo e nos avaliar com 5 estrelas, principalmente se for Spotify. Gente, Spotify é muito fácil, dá 5 estrelinhas pra gente, siga o episódio, siga o podcast para não perder nenhum episódio. Então conhece alguém que curta reality shows ou que vai gostar desse episódio? Manda o link para ele e é isso aí. Agora vamos voltar
pra casa do patrão. E vamos chegar em momentos delicados aqui agora. Delicados porque polêmicos? Não, delicados porque algumas coisas são ruins. Vamos começar logo com o nível lá embaixo. A apresentação. A Nossa. apresentação é do Leandro Hassum, né? Que quem conhece, comediante, ator, já fez filme na Netflix, já trabalhou na Globo. E assim, pra ele ficar ruim, ele vai ter que melhorar bastante ainda. Olha, ele errou. No primeiro episódio já teve erros, assim. É normal ter erro, né? No primeiro episódio, acontece. Só que eu achei que ele ficou tentando fazer umas piadinhas desnecessárias e eu achei que ele estava querendo aparecer muito. Você tem que entender, o seu papel ali é elevar o participante, né? E ele falava muito, e aí eu acho que isso não ficou bem a imagem que passou, sabe? Eu acho que tem tempo para melhorar, mas a primeira impressão e a segunda foi bem ruim, bem ruim. Ele foi bem fraco. Eu acho também que quando a gente coloca jornalista para apresentar, que é o caso que a Globo fez no Big Brother, dá uma certa credibilidade para o programa que o Leandro Hassum não traz. O Leandro Hassum vai trazer uma coisa mais cômica. Então eu acho que as pessoas já olham o reality de uma forma cômica, sabe? Tipo, isso é sério? Você entende o que eu quero dizer? Eu acho que as pessoas não levam tão a sério, porque é ele apresentando. E é curioso porque, por exemplo, é comum nos Estados Unidos termos comediantes apresentando reality shows, né? Porque ela também tem uma demanda de reality show enorme. Sendo que quando o comediante entra em reality show nos Estados Unidos é uma coisa bem específica. Por exemplo, nós temos a Nicole no Mandou Bem, né? Que é um reality show que não se leva a sério, que é o povo cozinhando ruim por cozinhar ruim mesmo. Então a comediante vai ser boa ali. Nós temos os comediantes no Got Talent, no Masked Singer, que são uma coisa mais entretenimento, não tem um compromisso tanto Uhum. com uma seriedade, sabe? A credibilidade é, tipo, no Masked Singer é não vazar as pessoas, e no Got Talent tem uma coisa que é vários nichos, né? Tem vários públicos-alvos de uma vez só. Então acho que aqui é curioso porque, assim, gente, o nome do Boninho, eu não gosto dele, mas é um nome grande. Então, ele não tinha Aham. ninguém mais relevante pra trazer, sabe? Ele conseguiria algum ator, sabe? Até o jornalista da própria Band, da própria Band, ó, um jornalista da própria Record, que tivesse lá dando sopa, assim, ó, tu apresenta o jornal tal dia, vem aqui apresentar a Casa do Patrão com a gente também, sabe? Porque quem não lembra da maior mudança, uma mudança drástica, onde viu a Ana Paula Padrão sair do Jornal da Globo e apresentar o MasterChef e funcionou, né? Dadas as devidas circunstâncias. Ela funcionou bem e ficou uma marca registrada do MasterChef. Então acho que, pesou porque o Leandro Hassum errou com o programa que vinha depois. Gente, errar é Aham. normal. Errar é Não, mas humano, assim, pensando em reburrice. eu quero deixar destacado assim, o que é erro dele também, e o que é problema da direção. Assim, gente, o programa acabou do nada. Você percebeu isso? Aham. Foi A gente vai falar eles. isso daqui a pouquinho também sobre isso. Então vamos deixar pra depois. Eu acho que isso não ajudou ele, entendeu? É, eu acho que ele não sabe trabalhar com ponto ainda, porque eu vi muita coisa nos ouvidos É. dele ali, né? E ele seria reprovado no Você no Dia TV, certeza. Seria reprovado na Corrida das Blogueiras, iria pro flop. Aí por isso eu digo, se é um reality show novo, você também não precisa botar alguém que tá cru pra apresentar, sabe? Traz alguém. E Uhum. eu como falei, gente, tenho certeza que com uma coxinha em Guaracampo tinha muita gente capacitada que aceitaria. Eu acho que é porque é isso que é o pagamento também do Leandro Hassum, porque, né, convenhamos que verba não forte esse reality. Mas eu acho que faltou nisso, porque já que o programa é novo, trazer alguém com experiência e com um pouco mais de credibilidade, eu acho que daria um chamariz melhor, né? Uma curiosidade. Se você não vai assistir pelo programa, vai assistir por quem tá apresentando, né? Eu acho que o Thiago Leifert que quis correr, e daí, e não foi. Mas nem só de apresentador vive um reality show, porque agora vai falar dos participantes, né? Quem te achou desses participantes? Eu, honestamente, gente, me senti contemplado pela ala masculina, já que a estreia foi 100% casa do padrão. Só pra dizer que eu não gostei de nada, tá vendo? Tava isso aí. Mas os participantes lá, não sei se você vai ter esse pensamento. Geralmente a gente pensa muito igual. Eu, você e Tonho, os nossos neurônios vibram na mesma frequência. Muito, mas eu achei que os participantes até que foram vestidos que parece que saíram diretamente dos anos 2000 para um reality em 2026, sabe? Qualidade de imagem, qualidade dos participantes, o corte do cabelo, a maquiagem, a roupa. Pra mim foi muito sirva o anos 2000 dele. Eu não sei se isso vai ser bom ou ser ruim, porque depende como funcionam juntos, mas eu achei alguns perfis bem, sabe, assim, tipo, esse perfil talvez agrade mais, esse perfil não agrade menos, mas tudo depende do que o participante tá querendo. E alguns querem fama, né? Aí não sei enquanto eles vão Então, desenrolar. eu achei que é um povo que tem cara de que precisa de dinheiro. Não tem gente, não tem tanta gente com cara assim só de. Porque teve uma época no Big Brother que parecia que todo mundo era
micro-influencer, né? Todo mundo era modelo, todo mundo era empresário. E se você for olhar, eu abri aqui um arquivo com porque eu, obviamente, não sei o nome de todas as profissões, né? Mas assim, tem de tudo, sabe? Tem revendedor de cosmético, tem motoboy, entendeu? Tem de tudo. E eu acho assim, é curioso até. É um reality mais pipoca que eu vi nos últimos tempos, assim, né? Porque o Big Brother há anos já mudou essa dinâmica, e mesmo antes tinha essa questão. Então, assim, eu achei curioso. Eu acho que tudo vai depender do desespero dessas pessoas, né? Já tem gente, muita gente, pelo que eu tô vendo, o povo falando que já tá assim, pilhadaço, sabe? Porque eles já colocaram as pessoas pra criar uma confusão de cara, né? Uma situação de primeira. Teve uma dinâmica de cara, né? Então, assim, eu acho que muita gente já tá bem pilhada falando das coisas, já tá se confrontando por causa de ser aliado ou não, o que é engraçado, assim, em 2 dias, né? Curioso. Então, eu acho que tem gente aí que pode dar certo, mas eu acho que o programa às vezes não colabora com isso. O cenário parece meio apertado às vezes, muito fechado, e isso prejudica a situação, porque essa coisa de ter de ter mais de uma casa, né? Espaços coletivos, eu acho que isso não é o ideal, né? Uma das coisas que eu acho que ajuda muito a Fazenda aquele quarto gigante, todo mundo tem que dormir no mesmo quarto, sabe? Eu acho que isso ajuda muito a Fazenda da briga. Eu penso nisso num Big Brother assim, sabe? Todo mundo no mesmo quarto, como seria. E eu Esse ano acho seria que. maravilhoso. Não é? Imagina, todo mundo tendo que se olhar na cara. Ia ser, assim, incrível. Então, assim, eu penso nessas coisas. Mas o que você falou tudo parece umas pessoas meio perdidas em 2002, assim, é bizarro, né? Eu acho que é porque o filtro da imagem é muito ruim. Uma pessoa que eu lembro de nome aqui é porque tem a Bianca, eu acho que é o nome dela, que ela me lembra muito Eslovênia barra Bianca, tem menininha uma Bianca. barra estética aqui de Quem eu favoritinha. lembro, Mas não sei se com o público que desse ano, assim, desse reality, ela vai vingar, mas tem muito isso. quem eu lembrei que eu vi foi a Nathalie. Essa é uma que eu lembrei porque ela estava bem com um surto e o que ganhou o patrão, que foi o Luiz. Não sei, Ah, e também lembro é, de nome, eu também lembro da Nikita, porque é um nome desse, né? Você o lembra? nome desse A realmente. música Nikita, você lembra da Nikita. Nós que temos idade para Nós conhecer que a somos música velhos. Nikita. Mas falando de participantes, Laura, tem uma coisa que é relacionada aos participantes que é muito mais interessante, assim, para quem eu não sei, mas é uma das maiores mudanças, por assim dizer, do programa é que os participantes não terão ADMs, né? Não tem ADMs tomando conta dos seus perfis, como acontece em outros reality shows, né? Então, no lugar disso, eles terão acesso ao celular uma vez por dia para gravarem um conteúdo e o próprio programa tomará conta das suas redes sociais e postará. Claro, isso também mata qualquer chance do participante vingar e viralizar, porque como a mesma coisa eu falei, tem reality que ganha sobrevida viralizando e tem participante que ganha sobrevida no programa quando vira meme e viraliza, e quando a equipe sabe trabalhar Isso. nisso. Tá que a gente bate na tecla que os ADMs desse ano no BBB, alguns, a meta deles era acabar com o pós dos participantes e conseguiram, com alguns. Mas se você tem uma equipe minimamente decente que sabe o que está fazendo, exemplo, a equipe da Juliette, naquela época do BBB 21, consegue alavancar ainda mais quem já está alavancado, né? Mas eu acho que pra Aham. mim é um tiro no pé isso aqui, é tomar controle demais, porque você vai ter só 2 vídeos, ou coisa normal, não vai ter um recorte, não vai ter uma tretinha da ADM, porque assim, o mal não são os ADMs, o mal é o tipo de profissional que você bota. Eu acho que assim, o mal que o povo fala também é essas coisas, a conversa online, que às vezes prejudica. Você sabe, né? Aham. Que os cortes que a gente tem que enganam tal. Eu entendo essa questão. Mas talvez tenha outra forma de lidar com isso, porque eu acho que essa não é a forma. Porque, como você falou, sem isso, como que você vai realmente medir engajamento em 2026? É uma realidade, entendeu? Instagram, Twitter, TikTok, são realidades. Os participantes para um reality show, eles precisam existir nas redes sociais. Então eu fiquei meio assim, eu não acho que é o ideal.
Tanto que TikTok, o Quai mesmo, já chegaram a patrocinar realities, né? Por causa dos seus vídeos e conteúdos. Gente. Tanto que, não, se eu não me engano, não são patrocinadores da Casa do Patrão. Mas tá aí, vamos ver se os ADMs é o que acontece aí, porque só postar, produção postar, pobre da pessoa que vai tomar conta de 18 perfis, né? Cada semana vai diminuindo, vai ter que postar 18 coisas. É complicado. Agora sim, Laura, a gente vai falar da prova do patrão, porque começou durante o episódio e foi brutalmente cortado antes do fim. Bizarro. E todo mundo, assim, quem aqui estava assistindo, né, ficava se perguntando se foi cortado, porque ia começar Chicago Med, ou Chicago barra Fire, não sei qual do Chicago estava sendo exibido, mas, gente, é uma estreia de um produto da casa. Foi mau gerenciamento de tempo, ou é porque o programa começou a dar 3 pontos, mas ficou, ou estratégia pro dia seguinte, mas, olha, foi amadorismo, né, porque da estreia você cortar assim do nada. Eu achei que foi péssimo. Foi uma das, para mim foi a pior coisa da estreia. Por isso que eu falei, às vezes a questão do Hassum é mais a direção do que ele, assim, porque como você falou, tem o ponto lá e estão lá falando. Gente, como que você faz a primeira prova e você corta? Não faz o menor sentido. Achei Não, ridículo. é amadorismo, amadorismo. E por isso Achei ele se assim, foi atrapalhou ainda péssimo. mais, né? Péssimo. Sim, nada a ver, não tem justificativa. Então, se assim, se tava com o tempo cortado, fazia uma prova mais curta, fazia uma forma mais curta, nem foi tão longa assim a prova. Então, tipo assim, aprende, faz um negócio melhor, cara. Pô, nada a ver, cara, nada a ver. Eu fiquei muito irritada com isso. Eu achei ridículo, eu fiquei, não é possível, eu vou ter que ficar esperando pra ver o resultado. Tipo assim, você fala que vai ter o resultado hoje, não tem mais, porque não deu tempo. Ah, não. Sinceramente, de um amadorismo. É aquela coisa. Boninho tem anos de experiência, décadas de experiência. A Record tem anos de experiência, décadas também, de experiência com reality show. Não existe isso. Não existe. Erros assim. Eu entendo que tem erros de formato, etc., mas um erro básico de entendimento de tempo de TV, pra gente que tem tanta experiência, pra mim é absurdo, é imperdoável. E é na falta de respeito com o público que ficou assistindo, um pouco com nós que estávamos assistindo, forçados a nós mesmos para assistir e encerrar assim. Até parece que eu ia ligar no segundo dia, gente, para assistir, não ia. Mas e o resultado disso? Será que a audiência, vamos falar dela agora? Parece que a Record tá feliz no Simples, né? Sim, porque segundo o site TV Pop, apesar das críticas e derrapadas ao vivo, a Record estaria até que satisfeita com a audiência da estreia, porque o programa marcou média de 4,7 pontos, um aumento de 47% na audiência das 4 semanas anteriores, onde a emissora exibia a novela Chamas do Destino. Laura, isso é uma coisa que a gente adora falar isso quando tá comentando outros realities também, né? Dizendo que se tá dando mais audiência do que os produtos que estavam antes, então é um sinalzinho bom, né? É, Mas é que vem aquela coisa, tá dando mais audiência, mas quanto tá custando, né? Tipo, é, Chamas do Destino era mais barato botar o ar mesmo dando pouca audiência, e Casa do Patrão sabe que é um reality show que exige mais dinheiro, tenho certeza disso. Aí tem que ver se vale a pena também os 37% de aumento da faixa, mas era pra ter tido um pouco mais, né? Até pra ser um reality do Boninho, já que o Boninho se leva tão a sério, porque o Boninho gosta de ser o protagonista, né? Quando não é pra ser. é demais. Mas é um reality de curiosidade, o povo tava recém-órfão do BBB, podia ter, né, despertado não pra dar 10 pontos e tudo, mas aparentemente por ter gerado uma curiosidade maior no público, né? Eu acho que assim, o Boninho, ele traz um nome, mas assim, é um nome só bom? E fica o questionamento. É, eu acho que o Boninho ajudou a trazer investimento, com certeza. Você vê que tem gente, eles fizeram um cenário gigante. Eu acredito que tenha chamado gente para participar que não, talvez não tenha tentado participar se não fosse o Boninho. Anunciante também, com certeza, porque as pessoas acreditam que o Boninho vai entregar alguma coisa de qualidade, ou pelo menos de sucesso, nem que não seja de qualidade. Só que assim, a gente só vai saber se vai se pagar, assim, se pagar deve ter se pagado, porque eles estão com bastante patrocínio até. Mas dependendo de como for pra frente, assim, de anunciante, etc. É difícil, como você falou, a audiência faz parte do ecossistema ali, né? Pra, por exemplo, a Disney Plus não tem anunciante, não tem anunciante igual a Globoplay tem, que é tudo dentro do mesmo ambiente, né? Então, assim, não sei, mas a Disney Plus tá dando dinheiro pra eles e isso pode já estar até pagando a produção, né? Não sei. Mas é aquela coisa, vamos saber mais pra frente como a audiência vai. Eles precisam chamar mais pessoas pra assistir.
Com certeza. Preciso deixar as pessoas mais interessadas. Uma forma de fazer isso seria usando redes sociais, para as pessoas comentando. Todo mundo sabe que o BBB funciona muito nas redes, porque é isso, as pessoas comentam, as pessoas falam da situação. A Fazenda também acontece isso. Eu não assisto a Fazenda, mas todo ano eu fico sabendo várias coisas da Fazenda por causa das redes sociais. Mas ontem à noite, ninguém tá falando na casa do patrão nas minhas redes. Eu acho que esse é o problema do Boninho. É muito fácil falar assim, ai, não teremos máfia digital, não teremos máfia dos ADMs, não, não. Tá, mas quem vai repercutir então o programa? Quem vai fazer essa máquina girar? O BBB de 2020, o BBB de 2026 não é o BBB de 2002. A gente falou isso várias vezes, né, Rich? É um dos vários episódios a gente tem que a gente fala isso. Reality show pós-pandemia não é a mesma coisa de um reality show de 2019. E quem não entender isso não vai ter um reality show de sucesso. Pode ver, por exemplo, a Netflix tem vários reality shows e eles investem muito em ter conversa. E os que não têm acabam ficando para trás. E eu acho que esse é o problema. Eles precisam chamar a gente para assistir. Como que eles vão fazer isso? Com a audiência da Record dos outros programas? Também não é muito alta, não. Então, assim, tem que ser o que vai chamar a pessoa para assistir, sabe? O perfil do Twitter, que é @RickSouza, com Z, né, meu xará, que ele chama Ricardo também, que ele é do site TV Pop, ele postou de 4 horas da tarde, né, hoje, quem tá gravando aqui na quarta-feira, ele postou um print, né, de uma nota que saiu assim: Casa do Patrão bate recorde de audiência no Disney Plus. Novo reality show de Boninho, em parceria com a Disney Plus e a Record, Casa do Patrão, foi a estreia mais vista da história da plataforma no Brasil, desde a sua fusão com o Star Plus, ocorrida em junho de 2024. O recorde considera as 24 horas de lançamento de todos os conteúdos do catálogo ao longo desses quase 2 anos. A união entre Disney Plus e Star Plus formou a mais ampla oferta de entretenimento via streaming da América Latina. Aí ele postou isso com o texto dele, gente, tudo entre aspas aqui agora, porque é do Rick Souza. O conceito do recorde de audiência que não há nenhum registro de base comparativa, só falta colocar. Recorde de audiência entre os realities dirigidos por Boninhos que foram exibidos na Record e que se chamam Casa do Patrão. Eu acho que esse texto é mais Boninho impossível, né? Porque o Boninho adora usar dados da internet. A gente defende usar dados da internet, que sabe que o É reality show muito acontece mesmo isso. fora, mas é Aham. porque também não vamos apelar para todo tipo de recorte, né? Porque assistido na Disney Plus, sim, mas a Disney Plus ganhou assinantes novos por causa disso? Ela ganhou, porque a Disney Plus quer isso, ela quer a gente assinando e dando dinheiro, pagando o rato todo mês, né? Mas é aquilo. Não é um programa que ontem estava dando 2 pontos de audiência que vai segurar, porque, gente, pra mim esse reality show é pavoroso. Sério, fazia tempo que eu não assisti uma coisa tão ruim na minha vida. E olha que eu já assisti Estrela da Casa. E olha que Então, parabéns, né? Assim, eu ia falar isso. né? E olha que a gente não só assistiu, como comentou uma temporada inteira. A gente foi muito Inteira, mais nossa, embaixo, né? E a todos gente do, sofreu do muito Boninho. aquele ano. Não, a gente sofreu aquele ano demais, porque a gente sofre até com o Big Brother. Eu vi o povo, ai, gente, vocês esquecem que o Boninho é o Boninho do BBB 20, BBB 21 e 24. Gente, é o Boninho do BBB 19, 23 e 25 também. Né? Porque ele não dirigiu mais o 25, mas a herança maldita dele foi a prova. A twist e tudo daquela É. temporada foi dele. Tanto que o Dourado, no Aham. primeiro ano dele, engoliu o Boninho. Né? Porque o Boninho é assim, Boninho não gosta de dar o braço a torcer. Ele pensa na dinâmica, ele pensa no twist, ele não pensa em ideias fora da caixinha, porque tem que ser na cabeça dele. Verdade. Então, gente, pra quem botou que a primeira prova ia ser uma dança da cadeira, é porque realmente a verba não tem. Né, assim, não foi. E a Record não ia tirar dinheiro da Fazenda, porque a Fazenda engaja muito mais, né? Tem muito mais Mas é outra relevância. coisa, as redes sociais das subcelebridades, né? É, tem muito. Se bem que quem causar aí pode acabar indo pra Fazenda, né? Não custa nada. Da própria casa, já deve estar até no contrato, né? Caso você se desempenhe bem, você irá pra Fazenda, né? Nossa, imagina a pessoa ir direto. São 2 meses de programa, né? Imagina a pessoa ir direto para fazer. A Fazenda Não, começa em imagina setembro, 81 né? dias de casa do patrão, gente. É a duração, é 81 dias, né? Imagina a pessoa ir direto pra Fazenda. Puta que pariu. Ninguém aguenta. Não, e falando no Temível Estrela da Casa, que também é do Boninho, eu acho que esse ano tem muito mais potencial da gente assistir, por exemplo, porque é formando grupos e a gente gosta, né? A gente É assistiu, verdade. a gente comentou montando a Digam banda, aí se querem que a gente assista. É, a estreia. Santa Casa. Pior que a gente vai, né? E vai comentar lá, A estreia a certeza. gente vai. E se a gente achar bom, quem sabe a gente não faz episódios, né? Assim, É, depende, porque vai vamos ser na época do ver. MasterChef, tem Corrida das Blogueiras, tem muita coisa aí, mas a gente comenta, né? E se vocês querem um Tonho comentando, gente, mandem DM pra ele, porque o Tonho é assim, ele é reality por contrato. E a Laura é o ano todo, o Tonho é por contrato. Se ele gostou do reality, ele vem, né? Mas, Laura, eu sou veredito agora, pra temporada. Eu já adiantei o meu, né? Pavoroso, o pior que eu já assisti desde a Estrela da Casa, mas pra você, qual é o seu veredito aí?
Assim que eu vi a logo, eu sabia que ia ser ruim. Quem não viu a logo, por favor, pesquise. É uma logo horrorosa, muito feia. Parece que pegou todos os efeitos que a pessoa sabia fazer e fez esse negócio. Assim que eu vi a logo, eu falei: isso é de baixíssimo nível de orçamento e design. Aí depois eu vi o dummy deles, que não é dummy, eu não sei como é que é o nome. Estagiário. É, o estagiário. É a cara do Boninho, porque ele vivia falando assim, ele reclama das redes sociais, mas ele usa horrores o Twitter e se afeta com o Twitter diariamente. A cara dele chamar de estagiário, porque as pessoas chamam assim, quem cuida de redes e tal. Aí ele usou. Quando eu vi aquele boneco que é um Playmobil de baixo orçamento, eu falei, isso não vai dar, isso não é bom, isso não é bom. Eu achei assim, um programa de um amadorismo poucas vezes vistas numa emissora grande, que é a Record, e que já tem, para mim, o pior é isso. Se fosse o SBT ter esses problemas, eu até entendo melhor. Faz muitos anos que o SBT não faz um reality desse tipo, porque eles tiveram a Casa dos Artistas, mas tem anos que não tem Casa dos Artistas, né? Não tem mais o know-how que tinha. Mas para uma emissora que faz a Fazenda, para um diretor que fazia o Big Brother apresentar um produto tão amador é muito vergonhoso. Assim, Demais. gente, o som não tá isolado das coisas. Que isso, cara? Não dá para você prestar atenção. Você liga, parece uma torre de Babel. Tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Você não tá ouvindo um microfone. Não tem uma câmera acompanhando direito a história. A edição do primeiro episódio, que é o que tem que te prender, de uma forma horrorosa, que não criou história. Você tem que ensinar sobre o que é o programa. Já estava falando sobre um monte de coisa. Assim, você tem que fazer a pessoa amar o estilo, amar a história, para depois gostar dos participantes. Não foi envolvente. Foi assim, de um amadorismo poucas vezes vistas. Parece que é tudo montado pelo ego do Boninho. E Boninho, eu não vou dizer que Boninho é um diretor ruim, não vou dizer isso. O Boninho criou grandes momentos da TV, assim, a gente viu. Mas o Boninho tem que ver, assim, que o mundo mudou, né? Da TV. O mundo de entretenimento mudou, as coisas são diferentes. Você tem que acompanhar isso. E pelo menos, se não vai acompanhar, que faça a coisa com o mínimo de profissionalismo, para não ficar cortando o primeiro episódio no meio da prova, gente. Isso não existe, é uma falta de respeito com o telespectador. E é isso, gente, a gente precisa ter um mínimo da coisa sendo bem feita. A emissora a Record não é uma emissora qualquer, não é uma rede TV. Entendeu? Sabe, tem dinheiro sendo gasto ali, é um absurdo isso. Gostei, Laura, que você falou Torre de Babel, que finalmente soltou uma referência bíblica pra Record, né? No reality da Record aqui. Mas eu vou repetir o que eu falei, gente, porque provavelmente o Spotify vai fazer isso aqui um capítulo, né? E eu tenho que falar de novo, gente, que é pavoroso, tenebroso, e olha que eu achei estranho da casa, né? Mas é do amadorismo, como a Laura falou, é tudo. Parece que tá sendo feito por uma equipe, por direção, por todo mundo que nunca fez nada na vida. Sabe, tipo, estão fazendo agora porque é um trabalho da faculdade, no primeiro período, e tem que entregar. Porque é ruim, e isso só prova que é uma pessoa que tem um ego maior que o mundo, tanto que tá viralizando só as broncas dele, né? E ele viu que está viralizando, assim, viralizando com várias aspas, mas tá dando mais broncas cada vez mais no povo. E é isso, mas eu não duvido acontecer alguma dinâmica, alguma twist, alguma casa de vidro com outro nome, né? Pra ver o que movimenta, porque são 81 dias, né? Já passaram 179 pela frente. Se o povo não aguenta 100 dias do Big Brother que tá rendendo, imagina de um programa que tá com a qualidade de vídeo como se estivessem transmitindo de VHS pra gente. É Né? verdade. Porque gente, nem a Casa dos Artistas tem essa qualidade, eu acho. Parece que pegaram fitas perdidas de um reality show e botaram ali. Eu citei um dia no Twitter que eu me lembrava do reality show Território Livre, que era apresentado pela Sabrina Parlatore, que era na Band. Gente, muito melhor. Embora o povo esteja vestido igual, né? Pra mim, tá uma coisa meio. Nossa, perdeu tudo. O drama de Boninho, vendendo na casa do patrão. Mas aí é complicado. Pra mim, gente, não vou dar novas chances nem nada. No máximo, é se acontecer algum barraco que repercuta, né? Aí eu vejo um corte se deixarem postar o corte. Mas fora isso, pra mim, é o pior reality show da atualidade. Seja que esteja em ato ou quem esteja falando a nível de Brasil, né? Mas ou que esteja no ar. Pra mim, Casa do Patrão, pra mim, é sim horrível. Porque não prende. Em vez de prender a gente na estreia, afastou.
Então, pra mim, é ruim, é ruim. Se eu tivesse um gato, ele passasse na frente da televisão, ele ia querer enterrar na hora. Mas é Uhum. isso. Mais alguma consideração, Laura, sobre o nosso temível Casa do Patrão? Porque agora eu vou tratar ele assim, né? Porque eu tratava o temível História da Casa, mas acho que agora eu tenho que tratar o temível Casa do Patrão. Agora virou esse parâmetro. Parabéns, Casa do Patrão, conseguiu ganhar um novo termo. Eu tenho só curiosidade de saber o que que o Boninho vai fazer pra chamar mais gente pra assistir. Tipo assim, o que que ele vai fazer sem um reality show que é um sucesso de cara, sabe? Tenho curiosidade de saber o que vai acontecer com o que que ele vai fazer, assim, de se vai, o que ele vai buscar pra fazer as pessoas assistirem. Não É, sei, porque vamos uma ver, né? coisa é você pegar uma temporada ruim do maior reality show do Brasil que entra 1 bilhão por ano, né? Em Uhum. vendas e tudo assim, que o público dá, mesmo assim, a audiência estando baixa, o povo assiste, e quando a temporada é ruim, mesmo assim, o povo tá engajando, nem que seja pra criticar. Outra coisa é você chegar completamente novo, com o dinheiro que tá tendo, né? Ou que não tá tendo, né? Mas é isso. Chegamos ao fim de mais um episódio. Muito obrigado a quem nos ouviu. Beijos, amigas da Laura. Beijos, amigos do Rich. Beijos, amigos do Tonho. Beijos, amigos do Boninho que estão ouvindo a gente também aqui. Beijo, Boninho. Semana que vem tem mais episódio. O tema a gente não sabe ainda, mas o MasterChef tá chegando aí. E tem eu, Isa e Gabi pra comentar. Tá vendo aí? O MasterChef tá começando as gravações agora. Eu quero ver, eu quero que os participantes entreguem entretenimento e culinária, né? Que é uma combinação perfeita pro MasterChef. A gente teve culinária, teve ano passado, mas teve mais entretenimento. Mas eu quero o equilíbrio perfeito dos tompeiros aí do MasterChef. Então é isso. Até semana que vem e tchau. Não.